8 em ponto. 8 horas e 33 minutos, o programa 8 em ponto está de volta. Nos dias 27 e 28 de outubro, amanhã e sexta-feira, jovens empreendedores das maiores economias do mundo se reúnem em Hamburgo, na Alemanha, para o encontro anual da Aliança de Jovens Empreendedores do G20, que neste ano tem como tema garantir a paz e a sustentabilidade através do empreendedorismo. O G20 é um grupo formado pelos ministros de Finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia. Foi criado em 1999, após as sucessivas crises financeiras da década de 1990. O Brasil estará representado neste evento pela Confederação Nacional de Jovens Empresários, com a presidente Maria Brasil, fundadora da Essence Branding, que irá ministrar a palestra Lindy Woman sobre o protagonismo feminino no ambiente empreendedor. Vamos conversar a partir deste momento com a Maria Brasil, que vai falar diretamente de Portugal. Muito obrigado, Maria, por reservar esse tempo para conversar com os ouvintes do programa 8 em Ponto. Seja muito bem-vinda. Muito bom dia! Estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de compartilhar aqui com os ouvintes um pouquinho do que a gente vai vivenciar aí nos próximos dias na conferência da Aliança de Empreendedores do G20. Maria, quais são as suas expectativas para esse encontro do G20 que trata sobre empreendedorismo, capitaneado aí pelos jovens, pela juventude? Pois é, vai ser um encontro muito especial, porque no ano passado, infelizmente ainda por questões da pandemia, a gente não pôde estar presente fisicamente no evento, então esse ano vai ser um ano de reencontro, vai ser um ano de realmente conseguir trazer aí à tona várias discussões relevantes acerca do empreendedorismo em nível global, para que a gente possa, de alguma maneira, reconstruir esse ambiente empreendedor para tantos e tantos jovens que foram impactados pela pandemia e que agora vão ter essa oportunidade aí de pleitear, de levar aos dirigentes, enfim, globalmente, algumas sugestões de políticas públicas para que a gente possa melhorar o ambiente empreendedor para todo mundo. Nesse encontro sobre empreendedorismo do G20, você vai falar numa palestra sobre protagonismo feminino no ambiente empreendedor. Maria, como é que você se descobriu uma mulher empreendedora? Uau, uma ótima pergunta. Eu acho que de certa forma, eu acredito no empreendedorismo como um modelo mental, sabe? Eu não acho que o empreendedor é só aquele que tem um negócio, mas sim aquele que pensa como empreendedor. Então, talvez eu sempre tenha sido uma empreendedora, mesmo quando eu ainda trabalhava, né, dentro de outras organizações, mas a minha jornada empreendedora e empresarial começou quando eu fui abrir, né, o meu primeiro negócio, para poder construir a minha área comunicação. Então, eu queria construir comunicação, branding, da forma como eu acredito. Então, levando aí algumas nuances de correntes filosóficas de negócios mais voltadas a impacto social, mais voltadas a um sistema econômico um pouco mais interconectado, um pouco mais consciente das situações, né, e das necessidades que o século XXI nos traz. Então, eu acho que eu comecei a empreender quando eu quis colocar tudo que eu acreditava no mundo, e assim nasceu o meu primeiro negócio, e nasceu também a Essence, que é o negócio que eu atuo hoje, que é uma empresa 100% feminina, então leva muito dessa minha experiência como mulher empreendedora. Bom, como é que você imagina os jovens de hoje, por conta própria, como é que pode ser facilitada essa realização dos sonhos empreendedores da juventude? Como é que um jovem hoje pode entrar nessa atividade empreendedora e se aventurar nisso? Eu acredito que tudo começa pela educação.
Então, uma das principais políticas públicas, um dos principais pleitos que a gente, enquanto confederação, faz, não só dentro do G20, e isso vai ser amplamente discutido lá, como também a gente tem feito esse pleito, né, esse pedido aos nossos dirigentes e governantes no Brasil, é com relação à educação. Como eu falei, o empreendedorismo ele não é apenas você ter um CNPJ e abrir um negócio formal. O empreendedorismo ele começa a partir do modelo mental daquele jovem. Então, como que aquele jovem ele busca solucionar problemas, ele busca gerar renda, ele busca empreender mesmo suas ideias, seus sonhos. Então, a educação é a base de tudo, uma educação que seja libertadora, que permita com que esse jovem, desde ali do ensino fundamental, né, até quando ele vai crescendo mesmo, se formando um indivíduo adulto na sociedade, ele consiga entender isso. Então, como que a gente educa as nossas crianças, os nossos jovens, para que eles possam ter uma mentalidade mais propícia ao empreendedorismo, que é o que a gente chama de educação empreendedora. Bom, e o desenvolvimento desse modelo mental que você chama de pressuposto básico para que uma pessoa se torne empreendedora, e principalmente jovem, você acha que isso precisaria passar como conteúdo, ser passado como conteúdo nas escolas, como uma disciplina regular? Sim, com certeza, com certeza. O que a gente vê é que hoje o nosso sistema educacional, ele é construído de certa forma que ele conduz esse jovem, esse aluno, a, de alguma maneira, se adequar a modelos pré-existentes de trabalho, de emprego, e ele não conduz esse aluno a pensar de uma forma mais livre, onde ele possa construir a sua própria jornada. Veja, a gente já sabe que muitas das profissões que existem atualmente e das que vão existir no futuro, elas não têm cursos superiores preparatórios e elas não foram para o sistema educacional que a gente está trabalhando. E aí eu estou falando de tecnologia, eu estou falando de todos esses novos caminhos que a sociedade se desenvolve, os novos contornos que a gente vê. Então, quando a gente percebe as demandas que o mercado nos traz, é preciso que o sistema educacional se adeque e se adapte a elas, e o caminho mais propício para isso é que não defina quais são essas profissões, mas sim dê a esse jovem a capacidade de poder construir o seu próprio negócio, construir a sua própria jornada e, é claro, gerar a sua própria renda a partir disso. Maria Brasil, vou fazer uma pergunta agora provocadora, uma provocação. A gente ouve muita gente falar que não tem veia para o empreendedorismo e que se sente mais segura trabalhando, por exemplo, numa empresa com carteira assinada. O que você diria para essas pessoas que pensam dessa forma? Eu acredito que cada pessoa tem a sua liberdade. E é claro que no mundo a gente vai ter empreendedores e a gente também vai ter o que a gente chama dos intraempreendedores, que são pessoas que desejam, claro, construir, até podem ter um modelo mental, mas eles preferem ter a segurança de um emprego formal. E isso é perfeitamente natural, até porque o mundo sempre vai precisar desses dois grupos, né, se fortalecendo mutuamente. Um empreendedor, ele precisa contratar pessoas também, então é muito importante que a gente tenha pessoas desejando atuar em todas as áreas da sociedade. Mas, já que você falou que era uma pergunta provocativa, eu acho que cabe eu trazer que muitas pessoas, elas às vezes acham que não tem essa veia, mas basta a gente conseguir dar esse empurrãozinho, que aí eu vou chamar muito carinhosamente, né, mas que seria através da própria educação, como eu falei, porque quando a pessoa tem um entendimento do que é ser empreendedor, porque quando a pessoa ela realmente é fortalecida com a educação, o indivíduo, né, é fortalecido com a educação, ele consegue quebrar algumas barreiras, ele consegue romper alguns medos. Então, é muito possível que a partir dessa educação a gente consiga ver isso acontecer de forma mais latente. Mas, repito, que o mercado tem espaço para todo mundo, é preciso ter empreendedores e também intraempreendedores. Maria, no momento que nós vivemos, você acredita que é uma oportunidade mais propícia para novas ideias e novos negócios surgirem num ambiente de crise, de instabilidade, enfim? Como é que você avalia isso? Com toda certeza. Eu sempre digo que todo momento de crise é também um momento de oportunidade. E isso não se trata de uma visão apenas otimista da história, não, tá? Mas sim, em todo momento em que a gente se vê, enquanto sociedade globalmente, tendo que enfrentar desafios, é o momento em que
a mente empreendedora, que eu tanto falei aqui, é colocada à prova, porque é o momento em que a sociedade mais precisa de soluções criativas. Soluções criativas para sair daquela situação. Então, aí é que a gente vê surgirem cada vez mais modelos de negócios, cada vez mais ideias diferentes de negócios que podem vir a solucionar essas questões. Então, sim, quanto maior a incerteza do momento, quanto maior o desafio do momento, com toda certeza, é também maior a oportunidade que se abre à nossa frente. A gente precisa só aprender a cultivar essa mente empreendedora, como eu falei, para conseguir fazer com que isso venha à tona. Maria, que recomendações você deixaria para os jovens brasileiros que desejam empreender em qualquer das áreas que nós temos, aliás, com as quais eles têm aptidão ou têm alguma ideia já na cabeça e que ainda não colocou no papel e que ainda não executou? Que dicas você daria para esses brasileiros que querem empreender? Perfeitamente, eu vou dar 2 dicas super preciosas. A primeira delas é que essas pessoas possam se conectar. Né? Quando a gente fala do próprio encontro do G20, que vai acontecer agora nos próximos dias, quando a gente fala da CONAGE, que é a confederação que eu presido, a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, a gente está falando sobre se conectar, sobre associativismo. Então, a CONAGE ela é composta por 30 outras entidades regionais, né, nos estados, municípios brasileiros. Então, esse jovem ele pode procurar qual é a entidade de jovens empreendedores que tem na cidade, no estado dele, com certeza ele vai encontrar, e ele, se conectando com essas pessoas, vai conseguir cultivar mais essa veia empreendedora que ele já tem, ele vai poder, como eu falei, superar obstáculos, vai saber quem já viveu os desafios que ele está vivendo e, assim, superar isso. E o segundo, que vem muito a partir daí, é que hoje a gente vive numa era de muito compartilhamento de conhecimento e a internet propicia isso. Então, hoje, se você for olhar nas redes sociais, na própria internet, a gente tem muito conteúdo empreendedor, conteúdo de negócios, disponível de forma gratuita e, com certeza, isso pode ser transformador, um divisor de águas na vida desse empreendedor. Eu já vi muitos empreendedores que iniciaram seus negócios na internet, nas redes sociais e também nessas redes. Então, hoje o jovem ele tem, sim, bastante poder nas suas mãos e, quando ele se junta, esse poder é muito maior. Perfeito, Maria Brasil, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista, obrigado pelas informações. Espero que os empreendedores brasileiros, jovens empreendedores, ouçam as suas orientações, suas dicas e empreendam, que criem novos negócios. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia. Falamos com Maria Brasil, presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários. A Maria Brasil, que é fundadora da Essence Branding, consultoria de brand e estratégias de marca com foco em revelar a singularidade de cada negócio e o valor que ele gera para o mundo dos negócios. Falando sobre modelo mental e empreendedorismo voltado para o jovem.